Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 4, continuando este percurso, sem um programa muito definido, mas vamos lendo alguns tópicos deste livro, alguns aspectos, e vamos continuar no capítulo 4, lendo o versículo número 4 e depois 10 e 11. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora o 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que está assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós entramos neste capítulo número 4, que é o início da terceira parte do livro do Apocalipse, segundo a divisão que nós estamos a fazer. As coisas que tens visto, capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, dizem respeito ao tempo presente da Igreja, e as que depois destas hão de acontecer. É assim que no Apocalipse 1:19, o apóstolo João recebe estas palavras de Jesus e que marcam, de certa forma, tudo aquilo que depois vai seguir-se. As coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer, que dizem respeito ao futuro, quer dizer, depois da Igreja. As que são é o tempo que nós estamos a viver ainda hoje, o tempo da Igreja, e as que depois destas hão de acontecer dizem respeito ao futuro, àquilo que virá depois do tempo da Igreja. Ora, e nós vimos, irmãos, na última quarta-feira, que João foi arrebatado. Lemos no capítulo 4, versículo 1, em espírito, não fisicamente, mas em espírito. E ele entra num lugar a que nós vamos chamar a sala do trono, porque é ali que o trono de Deus está. Dizemos sala como uma palavra que nós não temos outra. É o lugar, o espaço onde ele vai ver o trono de Deus. E ele vai ver coisas extraordinárias. E nós já falamos de algumas, mas hoje nós queríamos falar de algo que não tivemos tempo de falar na quarta-feira passada, que são os 24 anciãos. Então nós lemos que ele vê o trono e depois lemos que ao redor do trono havia 24 tronos. Então reparem, o que ele vê são outros tronos, certamente não iguais ao trono do Senhor, obviamente, mas havia 24 tronos. Ora, quem é que se senta em tronos? Os reis. Então vamos fixar este aspecto. E lemos, e vi sentados sobre os tronos 24 anciãos. Ora, eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque nós quando na nossa língua dizemos ancião, o ancião o que é? É uma pessoa idosa, não é? Eu, para alguns, já sou um ancião. Para as crianças, já sou um decrépito. Os que estão mais perto de mim, sou apenas um jovem um pouco mais velho. Mas ancião no Novo Testamento, e neste caso, não tem este sentido da idade. Porque eu vou já dizer aos irmãos como é que no original está escrito em grego, e os irmãos vão descobrir logo. A palavra que lá está é presbyteros. Presbyteros. Há uma palavra que os irmãos conhecem, qual é? Presbítero. Então o que nós temos lá é assim: ao redor do trono, via sentados sobre os tronos 24 presbíteros, que é uma palavra
que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo dá instruções a Tito, a Timóteo, sobre os presbíteros, ou quando o próprio apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, mas também se podia traduzir aos anciãos que estão entre vós, que são, digamos assim, os pastores, ou os líderes, os responsáveis das igrejas, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo. Então, Pedro considera-se ele próprio também um dos anciãos, um dos presbíteros. Ora, então, é isto que João vê, 24 anciãos. E ele sabia muito bem o que era um ancião, porque nas igrejas havia anciãos. Nós lemos no livro de Atos, por exemplo, que Paulo, ele ia levantando anciãos à medida que ele abria as igrejas e as estabelecia. Ele levantava anciãos em cada igreja, quer dizer, presbíteros ou pastores, para tomarem conta do rebanho. Então, ele vê 24 anciãos e nós hoje vamos procurar entender quem são ou o que representam estes 24 anciãos. E, antes disso, eu queria dizer o seguinte: quando nós entramos no capítulo 4, os capítulos 2 e os capítulos 3 falavam de quê? Lembram-se? Das 7 igrejas. Ora, a partir do capítulo 4, nunca mais vamos ouvir falar da igreja. Só lá para diante, no finalzinho, nós vamos falar da esposa, da noiva, mas já no céu. Na terra, nós nunca mais vamos encontrar a igreja. Não é estranho? Pelo contrário, nós vamos encontrar um outro povo, que são nossos irmãos também pela fé. Quem é o outro povo de Deus? É a igreja e Israel. Então nós vamos encontrar Israel em vários capítulos. Não vamos agora estar aqui a ver, mas depois mais tarde, se nós tivermos tempo noutros dias, nós iremos falar. Então, há aqui uma coisa curiosa, que a igreja desaparece de repente. Nos capítulos 2 e 3, se os irmãos forem contar, há 19 referências à igreja. 19 referências. É muita coisa. E de repente desaparece. Bom, este é um dos elementos que leva muitos irmãos nossos, ao longo dos tempos, e nós também na nossa igreja, nós temos um entendimento. É que quando o capítulo 4 começa, a igreja já foi arrebatada. Ouçam um aleluia? A igreja já foi arrebatada. A igreja, eu tenho dito isto porque os irmãos vão fixando algumas coisas muito simples. A igreja começa no dia de Pentecostes e acaba no dia do arrebatamento. A igreja é só isto, irmãos. E já é muita coisa. Porque toda a história da salvação não tinha nada a ver com a igreja, tinha a ver com Abraão, com Israel. E depois aparecemos nós, a igreja. Uma espécie de um parênteses, chamado a graça de Deus. O tempo da paciência de Deus. Mas, de facto, nós somos apenas uma segunda mulher, como Jacó tinha duas mulheres, Raquel e Leia, não é? Mas o Senhor também tem dois povos. É o mesmo Messias. Ele tem o povo de Israel e tem a igreja. E a igreja vai chegar a um momento que ela vai terminar a sua carreira aqui na terra. É o dia do arrebatamento. Ora, irmãos, isto é muito interessante. E há outro aspecto também, no capítulo 4, ainda o versículo 5. Os irmãos acompanhem a leitura. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Fala-nos dos juízos de Deus que virão sobre a terra. E diante do trono ardiam o quê? 7 lâmpadas. Outras traduções dizem tochas. Porque não são lâmpadas, nós temos uma ideia de lâmpada um pouco diferente. Podemos dizer tochas de fogo, as quais são o quê? Os 7 Espíritos de Deus.
E agora eu vou fazer aqui um raciocínio, que é um bocadinho a minha especulação. Mas as 7 tochas, elas têm de estar num suporte. Qual é o suporte onde as tochas estão? São os castiçais. Assim como também não pode haver castiçais sem fogo. Concordam? Tem que haver luz. Para haver os castiçais com luz, os castiçais têm de ter as suas tochas. Ora, neste momento, onde é que estão as tochas? Estão no céu. Se elas estão no céu, é porque os castiçais já não são necessários, mas o mais importante, que é o Espírito, já foi com quem? Com a Igreja. Não quer dizer que o Espírito Santo não continue na Terra, porque o Deus é onipotente e onipresente. Mas ele pode agir na Terra. Mas a função maior, os 7 Espíritos, nos 7 tempos da Igreja, nos 7 castiçais, eles estão já no céu também. Há um pormenor muito interessante que nós podemos observar aqui. Então, voltando, irmãos, para os anciãos. Quem são estes anciãos? E os nossos irmãos têm estudado, e nós temos de ser muito humildes ao comentar algumas coisas, a não ser que se dê uma revelação. Mas nós temos de ser muito humildes e não sabemos tudo. Alguns irmãos dizem, é 12 mais 12. 12 representa Israel, 12 representa a Igreja. Sim, mas se fosse 12 mais 12, aqui estava escrito assim, havia 12 mais 12, mas não, estão 24. E nós perguntamos, na Bíblia, há algum lugar onde o número 24 tem algum significado? Porque o 12 tem, nós sabemos. Os 12 apóstolos, as 12 tribos, etc. Agora, 24, há algum texto bíblico que fale de 24? Ah, sim. Isto é muito interessante. E se os irmãos quiserem abrir, que se não quiserem eu vou ler, nós encontramos no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Vamos lá para trás, para o tempo em que funcionava o templo em Jerusalém. Primeiro livro de Crônicas. E chegamos ao capítulo 24, por coincidência também é o capítulo 24. E nós lemos a respeito dos sacerdotes. Primeiro de Crônicas 24, versículo número... Posso ler o 1 para os irmãos entenderem melhor. E quanto aos filhos de Arão, Arão era o irmão de Moisés. Era o sumo sacerdote, não é? Quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram 4. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram muito cedo porque eles profanaram o tabernáculo, o altar, provavelmente porque tinham bebido álcool e tinham se embriagado. E eles morreram por profanação da santidade do Senhor. Então não tiveram filhos. Sobraram os outros 2, Eleazar e Itamar. Eleazar tinha 16 filhos e Itamar tinha 8. 16 e 8, quanto é que dá? Dá? 24. Ora, com estes 24, no versículo 5, nós lemos, e os repartiram por sortes, uns com os outros. Fizeram 24 turnos de sacerdotes. E os irmãos têm a lista dos sacerdotes e dos seus turnos. No versículo 7, no versículo 18, a 23ª ordem dos sacerdotes, Delaías, a 24ª, Mazias. 24 turnos. Então, 24, o único lugar onde se fala de 24 é relativo ao serviço dos sacerdotes. Mas os irmãos já viram que estes homens, estes anciãos, eles estão sentados sobre sofás, cadeiras ou tronos?
tronos. Então, eles são sacerdotes, mas também são reis. São reis e são sacerdotes. Isto faz soar alguma campainha nos ouvidos dos irmãos? Reis e sacerdotes. Há um povo só na Bíblia, em toda a história, que pode dizer assim: nós somos reis e sacerdotes. Nós somos reino sacerdotal ou sacerdócio real. Quem é este povo? É a igreja, somos nós. A igreja é um reino sacerdotal. Como os irmãos não acreditam em mim, eu vou ler Apocalipse 5, 9 e 10, em que estes anciãos cantam um cântico e dizem assim: digno és, 5, 9 e 10, digno és de tomar o livro, etc, etc, etc. Depois diz, no versículo 10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Certo? E eles reinarão sobre... Então, são ao mesmo tempo reis e sacerdotes. E agora no capítulo 1 ainda do Apocalipse, nós lemos no versículo 6. E nos fez, está a falar de Jesus. Jesus nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Nos fez a quem? A nós. É João que está a falar, a nossa igreja nos fez reis e sacerdotes. E finalmente, irmãos, o apóstolo Pedro diz, na primeira carta de Pedro 2,9, não é preciso estarem a abrir, eu vou ler. Se vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, reino sacerdotal, reis e sacerdotes. Irmãos, e nós vemos o seguinte, que o único povo que existe que associa estas duas funções é a Igreja do Senhor Jesus. Nós somos reis e somos sacerdotes. Nós somos reis porquê? Porque nós recebemos uma autoridade que nos foi delegada pelo grande rei que é Jesus. Jesus disse, eu dou-vos a minha autoridade. Somos reis, temos autoridade para governar, para usar o nome dele. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Autoridade. Mas também somos sacerdotes, porque nós podemos entrar na presença do Senhor através do véu, passar além do véu. Nós não temos mais véu que nos separa de Deus. Nós agora vamos além do véu e podemos ter acesso direto a Deus. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. O livro de Hebreus fala disso do princípio ao fim. Então, irmãos, quem é que são estes 24 anciãos? E a resposta é, são os representantes da igreja que foi arrebatada. Amém? Ouça um aleluia. Eu vou confessar uma coisa aos irmãos. Eu, ao ler o livro do Apocalipse, descobri uma coisa. Eu já suspeitava, mas descobri. Deus gosta de barulho no louvor. Eu não sabia isso. Quando a gente lê a respeito do louvor, bem, no livro de Salmos é constante, não é? Mas aqui também, ouço falar de gritos, de louvor. É por isso que nós temos, não vamos pôr-nos aqui aos gritos, irmãos, não vêm os bombeiros ou vem a polícia. Mas nós temos que abrir a nossa boca. Louvar não é no coração, Senhor. Senhor, estou-te a louvar no coração. Isso não existe na Bíblia. O que existe é louvor com voz altissonante, com voz alta. E agora vamos estar ali em Espinho, estamos ali junto do mar, ninguém nos ouve. Irmãos, vamos fazer um barulho santo lá. Aleluia, glória a Deus, o Senhor vai operar. E é isso que o Senhor gosta disso. E os irmãos vão ver depois, ao longo da leitura do Apocalipse, como Deus gosta de ser louvado. E o louvor não é uma coisa morta, não é uma coisa murcha, não é uma coisa... Não, louvor de coração. Não estamos a falar de coisas de fora, mas louvor de coração. Nós louvamos e glorificamos a Deus porque Ele é digno. Amém? O barulho está a aumentar. Barulho santo. Barulho santo. Muito bem, meus irmãos. Coroas. Eles são reis, têm coroas. Claro que têm coroas. Vou ler um texto para os irmãos.
Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem é que recebe coroas? São os reis, não é? Se é fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, os irmãos, preparem-se, porque os irmãos, se forem fiéis até ao fim, vão receber uma coroa. Esta é a promessa do Senhor, não é uma fantasia, irmãos. É uma promessa. Nós vamos reinar com Cristo. E isto é algo tão extraordinário, assim, que nós até... Porque nós somos as mais humildes das criaturas à face da terra, porque os grandes, os sábios deste mundo, não querem nada com Deus, nada. Os religiosos, muito menos, têm a religião deles, porque é que precisam de Jesus? Está lá tudo estruturado, tem lá tudo. Não precisam de Jesus para nada. Agora, nós só temos Jesus. Só temos a Ele. Mas Ele é tudo para nós. Ele é o Rei dos Reis e nós vamos ser também abençoados quando Ele nos colocar uma coroa. Uma coroa. A coroa da vitória. A coroa da salvação. Muito bem, meus irmãos. Então, o cântico, voltando agora aqui ao capítulo 5, o cântico dos anciãos é este. Versículo 9. É o cântico dos anciãos e dos 4 seres. Aqui diz animais, é uma palavra muito desagradável. Não é, são seres angelicais. São seres com rostos de animais. Não são animais, são seres angelicais. E então, o que é que eles cantam? No versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. 2-8, se nós ainda estivermos aqui na terra, se não estivermos já junto de João lá em cima, não é? Nós vamos procurar explicar o que é isto, abrir os selos. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos. Porque, agora começam aqui alguns aspectos muito interessantes. Primeiro, este povo, os 24 anciãos, dizem: com o teu sangue nos compraste. Quem é que foi comprado com o sangue de Jesus? Fomos nós, é a igreja de Jesus. Nós fomos remidos, comprados pelo sangue, pelo sangue. Mas depois dizem também: nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo. Israel não é isto. Israel é uma nação só, é uma raça só. Mas nós não, a igreja não. A igreja é toda a tribo, toda a língua, povo, nação. A igreja é universal. A igreja não tem uma nacionalidade. Não existe, nós já temos falado, não existe igreja portuguesa. Isso não existe, irmãos. Igreja brasileira. Não existe. Existe brasileira, não existe igreja com brasileiros, estão no Brasil, alguns também estão por aqui, ou igreja portuguesa, nós somos portugueses, mas não existe igreja brasileira nem igreja portuguesa. Igreja chinesa, não existe. Existe a Igreja de Jesus. Igreja universal. Depois diz: nos fizeste reis e sacerdotes, cá está. E depois diz: e nós reinaremos no céu. Onde é que diz, irmãos? Como é que diz? Eles reinarão sobre a terra. E agora uma pergunta mais difícil. Então nós temos o tempo de Israel, digamos o Velho Testamento, temos o tempo da igreja, a igreja é arrebatada, Jesus vem, e depois de Jesus vir, qual é o próximo tempo profético que vai haver? Milénio. O reino durante 1000 anos. Foi isso que Jesus disse: e orareis assim: venha o teu reino. É este reino. Por isso diz assim: e nós reinaremos onde? Sobre a terra. E agora podemos acrescentar: durante o milénio. E depois do milénio, qual é o tempo seguinte? O tempo seguinte é novos céus e nova terra para todo o sempre, do sempre, sempre, sempre e sempre. É o chamado estado eterno. Mas nós ainda vamos reinar sobre esta terra. Uma terra que Jesus vai dar um jeito, mas não vai fazer uma nova terra ainda. Será só no final do milénio. Então nós vamos reinar. Os irmãos, preparem-se, que nós vamos reinar. Nós vamos estar muito em Jerusalém com o nosso Salvador.
com o Rei dos Reis, vamos estar por lá. Eu já lá fui algumas vezes para começar a deitar o olho assim a andares, mas desisti. É tudo muito pequenino e muito caro. Mas nós vamos ter lá uma morada. Eu não sei como será, não faço ideia. E de todas as partes do mundo, os habitantes da terra vão adorar a Jerusalém. Bom, mas isso é outro assunto. Vamos manter-nos aqui no nosso assunto. Então, reinarão sobre a terra. O que é que faziam estes 24 anciãos? Vamos voltar ao capítulo 4, o versículo 10, e vamos terminar aqui. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e o que é que eles faziam? E adoravam o que vive para todo o sempre. E depois fizeram algo extraordinário, é um gesto. Imaginem, aqueles 24 anciãos, coroados, sentados sobre os tronos, e eles começam a adorar ao Senhor, e de repente, eles começam a tirar as coroas. Eu não sou digno de estar assim. E atiram para o trono principal, aos pés do Senhor Jesus. E dizem, Senhor, tu é que és digno. Tu és digno. O Senhor deu-lhes aquelas coroas. Mas eles adoram, devolvem, não é? Adoram ao Senhor. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo o quê? Digno. Meus irmãos, eu tenho muita pena dos irmãos que não gostam de louvar. Porque quando chegarem ao céu, o que é que eles vão fazer? O que é que vão fazer? Aqui na terra têm dificuldade em louvar. Cuidado, irmão, a Bíblia tem uma frase muito pesada, diz assim, os mortos não te louvam, quem é morto não louva. Quem é morto não tem vida espiritual, louva para quê? Não tem nada para louvar. Os mortos não louvam. Agora, quem recebeu a bênção faz isto. Atira a coroa, quer dizer, Senhor, eu não sou digno de nada, eu não tenho nada, é só pela tua graça que eu estou aqui. Digno és tu, Senhor, de receber glória, honra, poder, e é louvor e adoração. E eles ficam tão fascinados com a glória de Deus, com o amor dele, com a santidade dele. Imaginem o que é verem Jesus sentado no seu trono e as marcas estão lá nas mãos. Irmãos, ninguém aguenta uma coisa destas, estão lá as marcas. Aquele Senhor que se fez homem, que agora está coroado de glória. Então há um louvor, uma coisa extraordinária no céu. Há, de facto, algo que enche aquela sala de louvor, aquela sala onde o trono de Deus está instalado, e todos adoram. E nós lemos no versículo 11, 5:11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Imaginem o barulho, irmãos, vozes de milhares e milhares de anjos, e dos seres, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Deus criou anjos, às vezes nós temos medo, o maligno, os demónios. Meus irmãos, Deus criou milhares de milhões, milhões e milhões, milhares de milhares. Eu nem sei fazer esta conta. São tantos seres, tantos anjos, e provavelmente não são todos iguais, com diferentes hierarquias, diferentes posições. Anjos que são anjos de guerra, anjos que são anjos de arte, de música, de louvor. Enfim, vai ser uma coisa extraordinária. Mas o que é que eles fazem todos? A voz deles ouve-se. Imaginem o barulho que será. Algo que não vai perturbar ninguém, um barulho de louvor. E lemos, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Irmãos, vamos ler todos juntos isto, vamos ler, versículo 12, com grande voz. Imaginem que já estamos no céu, não é? O que é que nós vamos dizer? Vamos dizer isto, comigo. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e as riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E então João ouviu toda a criatura, todo o ser criado que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, todas as coisas que neles há, dizer, todos juntos, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra
e glória e poder para todo o sempre. E os quatro seres de grande glória, de grande poder, eles diziam amém. Ouvia-se a voz destes quatro seres que estão junto ao trono do Senhor, e eles diziam amém, não é? E os 24 anciãos, mais uma vez, caíram sobre os seus rostos e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Os irmãos, preparem-se, porque nós vamos estar neste lugar. Vamos estar lá, vamos ver estes seres, vamos ver os anjos, vamos ouvir o louvor deles, e eu vou estar lá no meio, se Deus permitir, se Deus me sustentar. Eu vou estar lá no meio e vou dar lá uns gritos valentes. Glória a Deus, glória a Jesus. E nós vamos todos estar lá, tão felizes, na presença do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nós iremos continuar, se Deus permitir, 2 a 8.